Alô, alô, camaradas! Hurra! Bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa a hora que você verá. Importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Aqui é contra-hegemonia pura. Convido essa turma boa a avançar em direção à vitória, cravando aí urgentemente o gostei. Liberta o gostei aí para a gente poder avançar com tudo. Vai no gostei aí, não deixa de ir no gostei, não. É importantíssimo essa turma boa chegar no gostei aí. Vamos embora, vamos no gostei. Compartilha aí também, quem puder, assina o canal, por favor, assina o canal, ajuda o canal a crescer. O compartilhamento é muito importante, o curtir, o comentar. Porra, isso é demais. Nesse sentido, deixa eu mandar um agradecimento aqui para a turma do canal que está sempre lá ao pé do canhão, né? Aqui, ó, turma boa que está ao pé do canhão aí, ó. Deixa eu mandar um beijo grande aqui, agradecimento para José Sérgio, Sweet Jane, Davi Pessoa, Laila, Marcos, Freelander. Vambora, camarada. Obrigado a esses companheiros aí, tá aqui se destacando aqui na comunidade aqui. Valeu mesmo. Vamos embora, vamos avançar aí, que a hora é essa. Né? Vamos avançar, que a hora é essa. Bom, eu já tenho que fazer aquele pedido humilde, por favor, de você me ajudar nos Instagrams. Sem preguiça. Opa, botei aqui errado. Sem preguiça. Pega o telefone e aproveita que a gente está aqui junto. Pega o telefone logo aí, vai no Instagram, @Guerra Patriótica, @Paiol Literário 1 e @Geoestratégia Estudos. Vamos embora. @Guerra Patriótica, @Paiol Literário 1 e @Geoestratégia Estudos. Isso também está no Facebook. Então, se tu tiver Facebook também, tu vai lá e dá uma força. Por favor, faz esse vídeo correr aí. Eu também estou lá no X, perturbando os fascistas. Aquela rede é algo tóxico, né? Mas a gente tem que estar lá para dar uma madeirada neles de vez em quando. Então, lá no antigo Twitter, né, agora o X, é @João Pitilo. Vai lá também que eu boto umas coisas legais lá, dou umas esculhambadas lá nos liberais e nos fascistas. Me dá uma força lá também. E não deixa, por favor, de seguir o canal Guerra Patriótica no Telegram. Toda hora eu boto alguma coisa lá no Telegram. Por favor, canal Guerra Patriótica no Telegram. Não deixa de ajudar. Deixa eu botar aqui, ó. Aí, ó. Canal Guerra Patriótica no Telegram. Vai lá, arrebenta lá. Procura lá no Telegram, canal Guerra Patriótica. Ó, vou mandar um negócio para lá agora. Agora. Peraí. Vai lá no Telegram que eu vou mandar notícia boa agora lá pro Telegram. Vamos embora. Ó. Peraí. Tô mandando aí, ó. Foi. Tô mandando coisa boa pro Telegram aí. Vou mandar agora coisa do Irã, hein? Bom. Agora de Cuba, hein? De Cuba. Ah, ó. Televisão digital em Cuba. Tá chegando. Vamos embora. Vamos avançar aí. Vai lá no Telegram para a gente poder avançar em direção à vitória. Vai liberando aí, por favor. Se gostei mais do que nunca aí. Bom, livros. Peço ajuda aos camaradas, companheiros e companheiras. Aqui, ó. Livro do camarada Stalin, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Impossível tu não gostar. É uma aula de Segunda Guerra Mundial da boca do camarada Stalin. O Exército Vermelho na mira de Vargas. Aqui você vai ver o lado B da entrada do Brasil na guerra. O Brasil se tornou um país muito importante na guerra pelo sua posição geográfica e pela sua capacidade de fornecimento de matéria-prima para a indústria bélica estadunidense, inglesa e até soviética. Carne brasileira foi parar na União Soviética.
Então, esse livro aqui, cheio de documentos inéditos, vai te mostrar como é que aquele período nebuloso, nós ainda arrastamos as correntes do anticomunismo até hoje, desse período nebuloso. E o Aço Vermelho, que é um livraço para tu entender o papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Aqui narra as batalhas dentro da União Soviética e a libertação de todo o leste europeu. Também R$ 80, com frete grátis para todo o Brasil. Se você comprar os 3 livros, 240, frete grátis para todo o Brasil, você ainda escolhe qualquer uma dessas placas aí. Tem mais placas aqui, eu não... Infelizmente, estou esperando a porcaria do negócio do adesivo, o cara não manda, o cara mandou aquele ali da América Latina, demorou pra caramba, porra, são 2 adesivos que tem que entrar aí, o cara não manda, puta que pariu, já paguei, uma encheção de saco do caramba, porra, falta de compromisso de alguns profissionais que é terrível, né, cara? Aí você escolhe as placas, tem uma pregada de placas, além das que estão aí, porque eu já fui tirando para poder adesivar. Como o cara não veio, se eu tirar tudo, fica muito feio, porque quando tu tira, puxa um pouco daquele papelão ali, daquele negócio da tinta. Porra, então eu comecei a tirar a placa, o cara ia vir. Porra, mais de um mês, cara, o cara não vem. Já paguei, ah, sua desculpa, vou amanhã, ah, o adesivo não ficou legal, ah, que não sei o quê, puta que pariu, meu irmão. É aquele ditado, quem não tem competência não se estabelece, né? Aí ficou isso aí feio, porque eu quero botar o adesivo, é legal, até para a gente começar o Tirando o Pino da Granada, que é um programa, vai ser um programa para os assinantes do canal. Porra, o cara não traz o adesivo e aí você vai poder ver todas as placas que tem para vender e também levar de brinde, porque se tu comprar os 3 livros, tu escolhe qualquer placa e leva de brinde. Na dúvida, tu me manda aqui um zap, 21 98 166 9073, que eu te mando todos os modelos de placa. Porque aí fala, eu comprei os 3 livros, eu quero quais as placas que tem. Eu, pum, te mando, entendeu? No zap aí para tu escolher que tu vai levar de brinde. Hoje que tu vai comprar. Porque uma placa é 80, 2 é 130, 3 é 180, 4 placas, R$ 250, tu ainda leva a quinta de brinde, ou seja, 5 placas por R$ 250, elas vão sair a R$ 50 cada uma. Né? E tu paga no Pix, ou depósito na minha conta corrente, tu me manda o zap, se tu não tiver esse Pix, eu te mando o número da conta, e eu despacho pelo correio. Rapidinho, chega na tua casa aí, no máximo 5 dias úteis, está chegando em qualquer lugar do Brasil. Também com frete grátis. 1 ou 3 livros são frete grátis. 1 ou 5, 6 placas, quantas placas forem, também com frete grátis, tá bom? Então, despeja o dedo no gostei aí, para a gente poder avançar em direção à vitória. Bom, o nosso papo é Venezuela. E eu faço também um desabafo. Como é que o Brasil tem dificuldade em debater a Venezuela? Foram tantos anos de isolamento, nós ficamos tanto de costas para a América Latina, nós fomos tão abduzidos por Europa, primeiro por Europa, né, e depois pelos Estados Unidos, que a gente tem preguiça, desinteresse e má vontade em discutir a América Latina. Muitas das vezes nós somos capazes de compreender o que está acontecendo lá no Nepal. Temos uma curiosidade gigante pelo Nepal, mas a gente não consegue ter interesse pelo que está acontecendo no Paraguai. Nós, né, conseguimos ter clareza do que está acontecendo na França, mas a gente tem dificuldade de citar o nome de um partido do Uruguai. Né? Mas isso não é uma falha pessoal, isso é um projeto. Isso é um projeto que fez de tudo para afastar o Brasil da América Latina. Nós já tivemos o problema da colonização, né? Portugal sempre teve em oposição à Espanha, mesmo na época da União Ibérica, a coisa não era muito boa. E esses 2 impérios coloniais tiveram as suas disputas, né? E a Inglaterra, ora a Inglaterra e ora a França, alimentaram essas disputas e trabalharam muito bem para trazer esses impérios
para perto da sua zona de influência e ir alimentando ali discórdias e contendas e disputas. Isso veio parar aqui na América Latina, né? O Império Espanhol se tornou gigante, as áreas de contenda, né, onde esses impérios se encontravam, teve atritos, né? Não teve mais atrito, porque a Cordilheira dos Andes funcionava como uma grande fronteira, mas aqui embaixo, ao sul, né, na região de Sacramento, onde hoje é o Uruguai, ali você vai ter disputas entre o Império Espanhol e o Império Português. Isso nos afastou, né? O Império Português, dentro de alguma das suas debilidades, correu para o lado da França, né? Foi estigmatizado pela Inglaterra, mas conseguia se equilibrar nessa relação internacional e preferia, né, estar próximo desses dois países do que da própria Espanha, até por conta do ambiente de competição. Isso foi transferido, né, no processo de independência. A independência da América Latina como um todo foi a libertação do colonialismo espanhol. E isso deu guerra, isso deu briga, isso deu sangue. Né? Não obstante, nós vamos ter os libertadores, O'Higgins, San Martín, Sucre, Bolívar, enfim, vários outros. Nós vamos ter um libertador também, que não foi libertador do nosso povo, mas foi libertador do povo da Gran Colômbia, né? Que foi Abreu Lima. Abreu Lima, brasileiro, amigo do imperador, vai lutar lá ao lado de Bolívar. Na Venezuela, Abreu Lima é visto como herói. A primeira vez que eu ouvi falar de Abreu Lima foi um vídeo que eu recebi na época do consulado da Venezuela aqui no Rio de Janeiro, tem mais de 20 anos, contando a história do Abreu Lima. Eu não sabia nem quem era Abreu Lima, nunca tinha ouvido falar. Foi através dos venezuelanos que eu conheci Abreu Lima. E a PDVSA fez um documentário explicando, né, contando a história de Abreu Lima, e fez o documentário e mandou legendar em português para enviar para o Brasil. Olha que coisa curiosa, né? Para enviar para o Brasil, para os brasileiros conhecerem quem foi Abreu Lima. Mas como o Brasil não participou disso, né, a nossa independência foi uma coisa de família, foi uma negociata, né? O Brasil passou de, de pai para filho, e a República aqui também foi instalada, ou instaurada, sem muita integração com os países ao redor. Crescemos durante o século XX com dificuldade de nos relacionarmos com nossos irmãos, primeiro pela barreira do idioma, que não é tão grave assim, mas é uma barreira, e segundo pelos processos políticos que foram distintos. O Brasil era um país tão rico, era, não é, né? Que o imperialismo jogou muito pesado aqui. Então, a presença de franceses, ingleses e estadunidenses na política brasileira fez com que a academia brasileira fosse o reflexo da academia francesa, os militares brasileiros se conectavam aos militares europeus e depois estadunidenses, né? A juventude assistia filmes e cultura vinda desse ocidente coletivo, e tudo que era produzido na América Latina, nós tivemos dificuldade de receber, isso nos afastou da América Latina. Na segunda metade do século XX, com os processos de revoluções, né, de luta e de acirramento das contradições com o imperialismo, o Brasil cai sob ditaduras. Né? E a ditadura aqui no Brasil, mais ainda, queria afastar o Brasil dessa pegada revolucionária da América Latina, né? Do Che Guevara da vida. Tem que afastar o Brasil disso. A dura repressão e também a enorme alienação fez isso. Então, chegando aqui no ano de 2025, nós ainda temos dificuldade aqui no Brasil de conhecermos o processo cubano, de entender o que está se passando na Nicarágua, de prestar atenção nos governos progressistas do continente que nos interessam, e
principalmente a situação da Venezuela. Nós temos muita má vontade, nós que eu digo, nós companheiros que estão aqui, mas a esquerda como um todo, os setores progressistas, porque quem pauta a Venezuela no Brasil é a grande burguesia, é o imperialismo. E parte da esquerda brasileira, dessa esquerda liberal, que não tem interesse em discutir relações internacionais, que acredita que tudo gira em torno do Brasil e que o Brasil não gira em torno de nada, que o Brasil não sofre reflexo, né? Essa turma, então, pior, porque as análises que eles fazem da Venezuela são análises ou de setores troscos da política internacional ou pela imprensa burguesa. É difícil, às vezes, separar o que é a empresa, o que foi produzido pela imprensa burguesa e o que foi produzido pelos troscos a nível internacional. É difícil. Às vezes tu olha ali e não sabe quem escreveu o quê. Eles são irmãos siameses na crítica ao movimento comunista quando ele é consequente e é crítico também aos movimentos nacionalistas revolucionários. Não acreditam nisso, tem uma ojeriza a isso. No primeiro quartel do século XX, você ainda tinha ali um setor trosco que era adepto, né, que se via próximo desse nacionalismo revolucionário. E era entusiasta disso. Vou dar um exemplo grande disso, Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro era trosco, mas era um entusiasta da União Soviética, era um entusiasta dos movimentos de libertação, por menor ou mais embrionário que fossem. Né? O Darcy acreditava na questão da chama, né? Vamos acender a chama e ela vai crescer. Né? Não adianta achar que já vai começar um processo com a fogueira. Primeiro acende a chama, e aí a coisa vai. Como materialistas científicos, acreditamos na dialética, então vai avançar. Né? Vai avançar não por uma visão messiânica, vai avançar porque a gente entende que é possível a construção do processo, né? E a coisa caminha para uma radicalização se a gente trabalhar para isso de maneira certa. Então, as análises, o conhecimento da América Latina, aqui no Brasil, ele foi ficando muito tacanho. E a interação com essa esquerda pós-ditadura no Brasil, ela foi menor ainda. Porque houve momentos de grande interação ali nos anos 60, até com relação à ditadura, você ainda teve os grupos de resistência guerrilheiro que tentaram se falar, tentaram se articular. Né? O Che Guevara é prova disso. O Che, quando ele foi para a Bolívia, vejam, olha como é que as análises são ruins. Né? O Che, quando ele vai para a Bolívia, ele vai para criar um movimento guerrilheiro continental. Ele não vai para criar só um movimento guerrilheiro para libertar a Bolívia. Claro que, operando dentro da Bolívia, a ideia era ganhar logo a Bolívia. Mas a Bolívia foi escolhida pela sua posição geográfica, de você poder, a partir da Bolívia, acessar outras regiões. E o Che acreditava que o altiplano, né, a parte mais alta lá, poderia ser usado como uma grande Serra Maestra, que ali poderia cumprir uma função semelhante à de Serra Maestra, ser um grande quartel. Ele só não entendeu, né, e ele só foi ver isso na prática, que as populações daquela região eram populações numa condição rarefeita. Né? O número de pessoas que viviam ali em cima eram pequenos para o que ele estava imaginando. Mas isso também não era impeditivo. Esses pequenos poderiam se unir e depois eu traria outros. Só foi uma observação que eu fiz, que ele mesmo falou, né? Está no diário dele. Então, veja, quando o Che vai para a Bolívia, é para criar ele queria criar 1, 2, 3, 4, 5 Vietnãs, porque ele queria dividir as forças do imperialismo. Para ajudar o Vietnã, ele queria tacar fogo aqui, iniciar a guerra aqui. E ele procura o Julião, Francisco Julião. Inclusive, no documentário do Francisco Julião, quem assistiu o documentário do Francisco Julião vai ver o Julião falando sobre isso. O Francisco Julião é procurado pelo Che, o Francisco Julião encontra o Che,
e o Che pede a ele mapas e pergunta ele sobre o Mato Grosso, faz um monte de perguntas sobre o Mato Grosso. E ele não entendeu as perguntas, mas ele foi respondendo, né? Que era a área de Pantanal, de Charco, que tinha pouca ligação, que a região central do Brasil era uma região, isso lá nos anos 60, que era pouco habitada e que havia dificuldade de se acessar para as outras regiões da América Latina e que a Cordilheira dos Andes funcionava como uma barreira natural. E o Julião fala da insistência do Che em perguntar sobre a região, sobre Mato Grosso. E o Julião fica explicando. Depois o Julião vai ter a notícia de que a guerrilha estava rolando na Bolívia. Aí ele ligou a coisa. O Che estava me perguntando sobre a região, porque ele já estava com a ideia de penetrar também no Brasil, de criar uma força continental para combater o imperialismo, avançar no processo de revolução socialista na América do Sul e dividir as forças do imperialismo no Vietnã. E até hoje, aqui no Brasil, você fala assim, o Che foi para a Bolívia, para a guerrilha na Bolívia. Isso não era o fator primário. E outra coisa, quando ele é descoberto lá em Vale Grande, né, na região do Iuro, na quebrada do Iuro, onde ele cai, ele não foi para lá para iniciar a luta, ele foi lá para iniciar uma base de treinamento. Entendeu? Ali seria uma base. Ele esperava poder operar ali durante muito tempo, sem ser descoberto. Ele só queria ser descoberto quando ele tivesse um exército numeroso, que ele dominasse a região, que ele tivesse bases de apoio na região, onde ele pudesse fazer como Cuba, o movimento 26 de julho fez em Cuba. Que você rodava aquela região atacando o inimigo, quando penetrava lá na região Serra Maestra, era tragado pela guerrilha, porque o inimigo não conhecia o exército do Batista, né? E a guerrilha conhecia tudo, tinha estocado munição, armamento, base de apoio, moradores do teu lado, né? E não deu tempo dele montar isso, porque o Regis Debray cai, saindo da região, foi lá fazer uma reportagem com o Che, na hora que ele sai, ele é pego e se descobre tudo. Foto que o Regis Debray tira, tudo isso que o Regis Debray ia publicar. O Regis Debray ia publicar, mas não ia dizer aonde, entendeu? E também só iria publicar depois que o Che desse o ok para ele. Aí o Regis Debray ia anunciar ao mundo que estava tendo uma luta na América do Sul, comandado pelo comandante Ernesto Guevara, que era um exército libertador, que compreendia gente do mundo todo, tanto que os guerrilheiros do Che na Bolívia são cubanos, que acompanharam ele já para o Congo, outros cubanos, e tinha gente do Equador, da Argentina, do Peru, chileno, tinha gente de tudo quanto era lugar que foi para lá para participar desse primeiro exército dele, que era o chamado Exército de Libertação Nacional, aprender, se tornarem experts na guerrilha rural e voltar para os seus países e iniciar nos seus países movimentos semelhantes em apoio ao Exército de Libertação Nacional do Che, que operava na Bolívia. Então, essa era a ideia. Tu vê que até hoje não se tem ideia. O Che foi para a Bolívia fazer uma guerrilha e tal. Do mesmo modo que nós temos muita dificuldade aqui no Brasil de estudar os movimentos nacionalistas de cunho revolucionário. Peraí que caiu minha esponjinha aqui, e sem a esponjinha o microfone bate. Nós temos muita dificuldade, os movimentos que tivemos aqui no continente, até para criticá-los, né? Muita dificuldade de conhecer processos e pessoas e momentos onde se teve avanço na luta contra o imperialismo, mas nem sempre o socialismo estava na pauta, entendeu? Eram outras formas de luta que traziam outros campos filosóficos que não o socialismo. Óbvio que a gente sabe que o socialismo é o definidor, mas a gente não pode excluir, não pode deixar nem de conhecer ou de analisar essas experiências. E aqui no Brasil a gente tem isso, né?
às vezes um radicalismo, sectarismo, não, isso aí não interessa. Eu acho que todo esse problema, toda essa dificuldade que a gente tem de compreender a América Latina, e aí eu vou dar uma dica aqui de uma bibliografia importante. Ó, vou botar duas bibliografias aqui que eu acho que principalmente os mais novos precisam ler. Aqui, ó. Esse livro aqui, inclusive, vocês podem achar ele, eu acho até que ele tem em PDF, né? Ó, peraí que eu vou botar aqui, porra de web, chato pra caralho. Deixa eu printar aqui, gente, peraí. Eu acredito que, para nós, brasileiros, é fundamental nós conhecermos as experiências latino-americanas, a literatura política latino-americana, porque nós não vamos fugir desse paradigma em nosso processo de libertação. Não vamos. Eu reconheço que é extremamente sedutor a gente ler sobre a Revolução Chinesa, é extremamente importante a gente ler sobre a Revolução Russa, é salutar conhecer os processos de independência de Vietnã e Coreia Popular, mas, peraí, deixa eu lembrar desse aqui, ó, lembrei. Inclusive, eu tenho Guerrilhas e Guerrilheiros no Drama. Aqui. Inclusive, eu tenho uma transmissão aqui que eu falo só sobre fontes para se estudar a América Latina. Aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui também. Esse aqui aparece até com dedicatória, que legal. Espera aí, gente, deixa eu botar isso aqui, que eu acho que são três livros. São fundamentais. E esse aqui também, ó, o terceiro eu vou botar aqui, ó. Fidel. Está aqui nos Trincheiras da Revolução. Acho esse um dos livros mais importantes do Fidel. Agora vai. Pois é, não está aparecendo aqui nas Trincheiras da Revolução. E, gente, que eu tenho ele aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porra, não tem na internet essa porra. Eu acho esse livro um dos mais importantes livros do Fidel Castro. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se escreve assim, ó. Fidel Castro. Não é o Fidel e a Revolução, não. Peraí, gente, deixa eu pegar ele ali. Porque, porra, eu tô ficando maluco, ficando gaga, peraí. Fica aí, sai ninguém. Deixa eu achar esse livro aqui, peraí. Ó, achei. Deixa eu ver se eu acho ele aqui digitalmente aqui. Deixa eu botar ele aqui de novo, ó. Fidel. Deixa eu botar livro. Livro Fidel Castro
na trincheira, cheira da Revolução. Acredite se quiser, o meu Google não achou não, mas o de vocês procurem. Então veja, ainda sobre a América Latina, está aqui, ó, Fidel Castro na trincheira da Revolução. Fidel Castro na trincheira da Revolução, está aqui. Procurem esse livro. Um livro curtinho. E os outros dois livros são esses aqui, ó. Peraí. Peraí, gente. É que eu ainda tô com essa gripe aqui maldita. Ainda tô nesse reflexo aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui também é muito importante para se entender. Luta na América Latina, ó. Guerrilhas e guerrilheiros no drama da América Latina. João Batista Berardo. Guerrilhas e guerrilheiros no drama da América Latina. João Batista Berardo. Comprem esse livro. Comprem esse livro. Uma aula fantástica de luta do continente. Eu duvido que a gente consiga ter um continente tão ativo, com todo respeito aos outros povos, tão ativo na luta como o nosso, e que a gente não conhece. Entendeu? E o outro é esse aqui, que é um clássico, né? As Veias Abertas da América Latina. Esse livro aqui você tem que ler para se indignar. Não. Aqui, ó. As Veias Abertas da América Latina, do falecido Eduardo Galeano. Né? Grande Galeano, grande Galeano. Não deixem de comprar esse livro. Esse livro tu acha até em PDF. As Veias Abertas da América Latina. Então, eu acho que esses três livros, eu acho que formam a base para se conhecer um pouquinho da América Latina. O terceiro, para quem não viu, está aqui, ó, Fidel Castro na Trincheira da Revolução. Ele é da editora José Martí. Ele é um livro cubano, né? Eu trouxe ele de Cuba. Então, não sei aqui no Brasil, mas procura depois com calma, vai achar em PDF, vai achar em algum sebo, põe no estante virtual, que com certeza vai achar. Ele é um livro de 1990. 1990. É um livro muito atual. Então, quando eu aviso a vocês, né, e trago aqui para o debate a necessidade da gente compreender a América Latina, a importância da América Latina para a geopolítica e a importância para nós brasileiros de conhecermos os exemplos de luta, a gente chega à Venezuela. E a Venezuela é um capítulo à parte. Por quê? O processo que se inicia com a turma lá do M2000, com os Boi na Rua, com Hugo Chávez, com aqueles militares nacionalistas, uns já adeptos do marxismo, outros nem tanto, mas que tinham um desejo de luta anti-imperialista e que entendiam que você precisava tomar o poder, que o processo eleitoral pautado pela burguesia ia fazer como Marx falou: de 4 em 4 anos, o oprimido vai às urnas eleger seus opressores. Isso é vigoroso, isso é vigoroso, porque isso foi entendido pelo falecido Hugo Chávez, por companheiros dele, militares oficiais do Exército, paraquedistas, né? Eram oficiais de elite,
Isso num contexto de crise do neoliberalismo, final dos anos 90. Você não vai ter, é, em nenhum lugar da América Latina, setores de militares com um pensamento tão avançado com relação a tomar o poder. Eles tentaram tomar o poder no início dos anos 90, o processo foi reprimido, Chaves foi preso, e eles vieram mitigando essa coisa depois. E eles vão ganhar o processo eleitoral burguês, mas não fazendo uma campanha como a burguesia acreditava que eles tinham que fazer. E aí a vitória eleitoral, o Chaves passa a fazer uma coisa chamada Revolução do século XXI, socialismo do século XXI, a Revolução Bolivariana. O Chaves ele vai usando esses nomes, o Chaves e seus companheiros, e aí começa uma crítica muito longa de setores do movimento comunista latino-americano, por causa de nome, por causa de bandeira, por causa de preciosismo. Naquele primeiro momento, a ligação dos Chaves, dos Boina Roja, com Cuba, já era gigante. Então, se você já está ligado com Cuba, o teu paradigma já está apontado. Eu acho que para bom entendedor, pinga é letra. E teve uma hora que a sintonia entre Fidel Castro e Hugo Chávez era uma coisa assim, gigante. Era legal ver os dois sentados juntos, os dois de uniforme, o Fidel já bem velho e o Chávez novo. E como Venezuela e Cuba eram próximos, toda hora eles apareciam juntos. Toda hora o Chávez ia a Cuba. Toda hora o Chávez ia a Cuba, toda hora o Fidel vinha a Venezuela. Parecia que um era quintal da casa do outro. Todo momento a gente via essas fotos, eles muito juntos. E Cuba transfere para a Venezuela toda a sua expertise em administração do Estado, em segurança interna, vigilância, contra-informação. O Chaves se torna um intelectual, um homem extremamente estudioso. Quem viu Chaves falando, ele citava muitas obras. Uma pessoa extremamente popular, uma pessoa que andava em tudo quanto é lugar. Quem já viu aquele documentário, veja que ele pega a bicicleta da criança para andar, a bicicleta quebra. Aí ele fala, ai caralho, tenho que dar outra. A criança fica olhando o Chaves, o Hugo Chaves pega a bicicleta da criança, a bicicleta quebra. Ele chama, ai caralho, tenho que dar outra. E a criança toda assustada vendo a bicicleta partida ao meio. É, e o Chaves vai criar o Alô Presidente, em praça pública, aquele bando de telefone, ligava as pessoas lá do rincão da Venezuela, ele atendia em praça pública. E nego metendo bronca nele. Tá errado aqui. Aí ele, peraí que eu vou falar com o ministro. Ministro tal, fulano, tu é da onde? O cara, eu sou daqui, não sei de onde. Aqui a saúde não está funcionando. Ele, ministro. O ministro tudo sentado assim, ele começou em praça pública. Mas ele parou por causa da violência. Ele começou a processo lá vai recrudescendo, e queriam matar ele, aí a segurança falou, não dá mais para tu ficar em praça pública, muitas horas, que vai vir um atirador, vai te matar. Mas era engraçado, porque isso era transmitido para cá, e a gente via, às vezes, no YouTube, ou nos vídeos que chegavam via consulado, tocava o telefone, a pessoa falava assim, eu lembro de uma senhora, o presidente Chaves que estou falando, sim, porque a pessoa lá do outro lado não estava vendo, só estava no telefone, né? Sim, mas é ele mesmo, olha, eu quero falar que eu gosto muito dele e tal, aí ele disse o nome e tal. Agora eu tenho coisa para falar, porque olha, aqui está faltando água aqui não chega, e que não sei o quê, que você. Aí ela fala algo assim: você deveria ter vergonha na cara, você teve aqui na minha cidade e não resolveu o problema da água. Aí ele, meu Deus, eu tenho vergonha na cara. Aí chama o ministro lá da infraestrutura, tem que levar água. Aí o ministro já estava ligado. Não, essa região está com problema, estamos fazendo uma obra, vai demorar. Aí ele, fulano, o ministro aqui falou que vai demorar, mas não sei quantos dias o cara falou lá na época, né? Mas vai resolver. Eu vou ligar de novo. Pode ligar, ministro, tem que ir lá. Vai lá, ele, não, vou mandar o secretário lá avisar a população que a obra está sendo feita. Esse tipo de coisa, que não era demagogia, era
a vertente, digamos assim, mais popular desse processo de transformação triunfou. A Venezuela é o que a gente tem hoje de mais avançado, de mais contundente na luta contra o imperialismo. E a gente não consegue entender isso. A gente tem dificuldade de entender, inclusive, setores do movimento comunista brasileiro ficaram contra a Venezuela, criticaram a Venezuela, inclusive acusando a Venezuela de perseguição aos comunistas, espalharam isso. Só esqueceram de dizer que os setores comunistas venezuelanos fecharam com a direita contra a Venezuela. Só que se diga isso. E o Che Guevara, ele tinha uma frase que era o seguinte: no processo revolucionário verdadeiro, ou se triunfa ou se morre. Ou se triunfa ou se morre. E o Chaves falava isso toda hora. Então você não podia dar espaço para o inimigo. Você tem que ser duro. Se você não for duro com o inimigo pisa no teu pescoço. E a gente está vendo isso aqui no Brasil. A todo momento se conspira para tirar o Bozo da cadeia, liberar os golpistas. A gente está vendo que a direita aqui não sossega. É mentira, é PEC da blindagem. E todos eles envolvidos com crime organizado, todos eles envolvidos com sacanagem, todos corruptos, tudo na pilantragem, e ainda pregam moral e bons costumes. Então, o processo venezuelano ele é triunfante por dois momentos, por duas situações. Ele é extremamente popular e ele é classista. Ele é popular e classista. Além de ser popular e classista, ele foi para um outro patamar. Ele se tornou um movimento de massas. As vitórias sucessivas do PSUV dão um governo, ora Hugo Chávez e agora Maduro, poder para avançar na construção de uma sociedade mais justa. Mas, João, lá ainda tem empresário, lá tem rico, tem e vai continuar tendo muito, muito, muito tempo. A Venezuela não tem condições de socializar meios de produção, porque ela não tem nem meios de produção. A Venezuela é um país petroleiro, que sofre com os males de um país petroleiro. Vejam a fragilidade da economia venezuelana quando os Estados Unidos apertou o garrote. A Venezuela foi para uma situação de quase fome total. Se não fosse a ajuda de Cuba mandando técnicos para lá, China para caralho e Rússia a beça, inclusive a Venezuela assinou agora essa semana um acordo para se tornar parceira estratégica da Rússia. Isso garante à Venezuela uma série de acordos importantes na área econômica, comercial e militar. Depois eu falo sobre isso. E a Venezuela foi triunfando. A Venezuela foi desenvolvendo um projeto gigante de distribuição de renda a partir do petróleo. A Venezuela foi desenvolvendo um projeto de construção de habitação popular e foi avançando, ora timidamente, ora mais acelerado no processo de reforma agrária. Sobre a reforma agrária venezuelana, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava conversando com o Edgar Gonzalez, que foi cônsul da Venezuela aqui há muito tempo. O Edgar foi guerrilheiro do Bandeira Roja. Se o Edgar estiver me vendo, é um beijo grande para o Edgar, saudade dele. O Edgar foi guerrilheiro do Bandeira Roja. Bandeira Roja era um movimento guerrilheiro que tinha na Venezuela. Todo mundo armado, um movimento rural brabo. E quando o Hugo Chávez ele era jovem, aspirante do Exército, jovem, ainda não era nem tenente, o Hugo Chávez foi mandado em uma patrulha do Exército para combater o Bandeira Roja em uma determinada região. E nessa região operava esse nosso amigo Edgar Gonzalez. Ele era guerrilheiro nessa região. Os anos se passaram, o Chávez virou presidente do Brasil e o presidente da Venezuela, e o Edgar, ele era médico. Ele ficou a vida toda dele no Bandeira Roja. Quando a guerrilha acabou, ele se integrou aos partidos de esquerda e foi militando politicamente, se tornou uma liderança na Venezuela.
quando Chaves foi organizar os ministérios e a diplomacia e tudo, veio para o Chaves a indicação do Edgar. E para a Venezuela, o posto no Brasil era o posto mais importante que tinha naquele momento, por causa da proximidade com o governo Lula, e o Chaves precisava da legitimidade do Lula para andar o mundo. Ele precisava que o Lula botasse a mão no ombro dele e falasse que ele não era radical, que ele não era maluco, que não era nada disso, e que era amigo do Lula. E que o Lula era uma chancela, isso dito pelo diplomata para mim, era uma chancela de que o Chaves era fiável, era uma pessoa honesta, era uma pessoa boa. O Lula tem essa moral no mundo, né? Ele tem isso. A gente pode tacar um monte de pedra no Lula, mas isso é inegável, né? Que ele transita, né? Nos setores mais à esquerda e, inclusive, nos mais à direita. Isso é uma curiosidade do Lula. É uma expertise do Lula, né? Eu acho que isso é uma expertise do brasileiro. E aí, numa reunião que estava o Edgar com o Chaves e vários diplomatas, foi avisado ao Chaves a história do Edgar. Foi avisado da história dele, que ele era guerrilheiro e que o Chaves tinha ido lá pegar ele e não conseguiu. Aí, no meio da reunião, o Chaves fala para ele: andei atrás de tu, hein? Te conheço. Aí ele brinca com o Chaves e fala assim: só andou muito atrás de mim, mas nunca conseguiu me pegar. Mas eu estou aqui agora para andar atrás do senhor. Entendeu? Porra, ele contou isso, a gente morreu de rir, diz que o Chaves morreu de rir. Pô, se deu bem, porque o Edgar é baixinho, né? Tô com essa perna curta, foi ligeiro. Aí ele falou, foi muito ligeiro. Tal. Então, esses vai e vem do governo venezuelano mostrou expertise, valentia e capacidade de resistir ao imperialismo. Isso, por si só, já deveria ser visto por nós como algo fantástico. Isso, por si só, já era para a gente bater palma. A capacidade, primeiro, de transição. O Chaves, um cara extremamente popular, faz a passagem do bastão, ele é um cara doente, câncer mata ele do dia para a noite, ele faz a passagem para o Maduro. Quem é Maduro? Maduro era um líder sindical motorista de ônibus, rapaz. Entendeu? O Maduro é um cara da origem como a do Lula, um líder sindical pobre, pobre. Se a gente for botar na ponta da caneta, o Lula ainda está num patamar acima do Maduro, porque tinha conhecimento técnico para operar lá na ferramentaria. O Maduro é só motorista de ônibus, não desfazendo dos motoristas de ônibus, que tem que ter muita expertise, realmente. Mas naquela escala de salário, eu tenho certeza que nos anos 70 e 80, o ferramenteiro ganhava mais do que o motorista de ônibus. Então, esse Maduro vai se tornar uma liderança política recebida no mundo todo. É o Putin, é o Xi Jinping, é o Fidel, é o caralho que vai receber o Maduro. A Venezuela, que tinha um IDH maior do que o do Brasil, quando começa o processo da Revolução Bolivariana, depois do bloqueio, vai desabar. Só que a Venezuela ela vai intimar vários processos, que foi chamado de Revolução Rosa, eu não gosto desse nome, mas a Venezuela, a nível internacional, apoiou todo mundo. Apoiou o Rafael Correa, apoiou o Evo Morales, apoiou o Lula, apoiou o Lugo, apoiou lá o Zelaya, sempre esteve do lado do Ortega, sempre esteve do lado do Fidel. A Venezuela, que é um país pobre, se projetou no mundo apoiando todos esses processos políticos na América Latina. Foi o Obrador, se projetou nisso. Então, a Venezuela ganhou corpo. A revolução, e a gente pode chamar de revolução venezuelana, que é um processo em desenvolvimento, se abriu. Todo mundo conhece a Venezuela hoje. A Venezuela está assinando acordo estratégico com a Rússia. A Venezuela tem a China como um grande parceiro e vice-versa. Né? Nós não estamos assinando acordo estratégico com a Rússia, não temos condição de fazer isso, mas a Venezuela tem. A Venezuela tem uma fábrica da Kalashnikov ali, dentro do seu território. Então, a Venezuela
tem ultrapassado todas as barreiras que o imperialismo lhe impõe. A maior delas foi as sanções, que a Venezuela venceu com a ajuda de Rússia e China. Hoje, não tem essa crise econômica que a gente viu da Venezuela, as pessoas vindo parar no Brasil, indo para a Colômbia, fugindo com fome. Isso acabou. Isso acabou. Ainda tem pobreza, desigualdade na Venezuela? Claro que tem, e vai demorar a ser combatido. Vai ser demorado. Antes alguém fala assim, porra, João, mas em Cuba isso foi erradicado rápido. Veja, Cuba foi um processo extremamente violento e a tomada do poder foi uma decisão de um movimento que não tinha outra alternativa. Cuba vivia uma ditadura e tinha a União Soviética para apoiar. Hoje você não tem uma União Soviética para te apoiar e a Venezuela, quando caminha para o seu processo, foi disputando ainda a eleição burguesa, mas de outra maneira, com mobilização popular, com outra pegada, envolvendo o povo no processo. Mas não foi derrubado de uma ditadura. Não foi aquela coisa do bolo búlica. Em Cuba, se os revolucionários não triunfam, morrem. E não é. Não é esse o caso da Venezuela. Então, a Venezuela ela tem avançado ainda no campo de uma institucionalidade, mas ela construiu essa institucionalidade. A institucionalidade na Venezuela está do lado da revolução. A institucionalidade na Venezuela não joga contra, que nem aqui no Brasil. A institucionalidade aqui é ruim para a gente. Ela nos sabota a todo momento. Ela é contra a gente, a nossa institucionalidade. Nesse sentido, o processo venezuelano ele é extremamente rico. Rico porque ele tem triunfado diante do imperialismo, tem vencido o imperialismo, e mais, o processo venezuelano tem se conectado com o mundo todo. O mundo todo. Lá na Ásia, lá na Oceania, na África, o Maduro está rodando. Eu lembro que o Chaves, logo assim que o Chaves ganhou a eleição, logo assim, o desejo dele era ir à Coreia Popular. E ele foi. Ele foi à Coreia Popular. Ele queria conhecer a Coreia. Ele falou isso: eu preciso conhecer a experiência coreana. Eu preciso conhecer como é que aquele povo resiste. E ele foi lá. Do mesmo jeito que ele queria encontrar o Gaddafi. Ou seja, e nós aqui criticando isso. O, o Brizola amava o Chaves. Pena que o Brizola viveu pouco para ver o processo venezuelano. Mas o Brizola enaltecia o Chaves e dizia que aquilo ali era exatamente como ele havia pensado, que aquele processo venezuelano era muito semelhante ao que ele imaginava para um processo aqui no Brasil, que não tinha contestação, que os revolucionários tinham maioria popular, que não tinha essa coisa de ditadura, de golpe, não tinha nada disso, que a Venezuela, o governo venezuelano governava para a maioria dos pobres, dos humildes, e muitos de nós tínhamos e temos ainda muito má vontade com a Venezuela. E isso chega à situação do governo brasileiro hoje, que é um governo que se caracteriza por solidariedade. Historicamente, o PT e o governo Lula sempre foram solidários a esses processos. Nós vimos que a vacilação do Lula e do Amorim com a eleição na Venezuela agora, o PT não acompanhou. O PT, na mesma hora, lançou uma carta defendendo a Venezuela e confirmando seu apoio ao processo. Só que esses setores do PT perderam a eleição. Hoje o PT é governado por um Zé Muquirana, que é o Edinho. Esse é um muquirana, um pelegão. Se o Rui Falcão tivesse ganho a eleição, a coisa teria sido muito mais contundente. Né? De lá para cá, nós vimos o Lula vacilar na questão eleitoral da Venezuela, escalar isso e não confirmar a Venezuela no BRICS. E o que é pior, hoje está assistindo os americanos ameaçando a Venezuela e está tendo um tom muito brando com relação à Venezuela. Deveria ser muito mais enfático, e não é.
Isso é uma coisa pessoal do Lula? Isso é uma questão de uma análise errônea? Não. Isso é a falta de interação que o Brasil, que os brasileiros, que a sociedade brasileira, que a cultura brasileira tem com a América Latina. Nós nos tornamos um corpo estranho aqui para a América Latina. E deixa eu te dizer onde é que é o coroamento disso: a retirada da obrigatoriedade do ensino de espanhol para a gente. Isso foi inadmissível. E isso está na contrarreforma que o PT fez do ensino médio. Nós temos que retomar isso. Nós não temos latinidade. Volto a dizer para vocês: o projeto mais avançado no continente de combate ao imperialismo é a Venezuela. Tanto é que o Trump mandou para cá navios para ameaçar e diz que vai invadir, que vai atacar, que vai fazer o caralho. Só nós que eu digo, muitos dos brasileiros e o governo brasileiro não conseguem entender isso. E ao não entender isso e não observar as experiências vigorosas da Venezuela de mobilização popular, conscientização popular, avanço no campo institucional, construindo uma outra institucionalidade e mais, superando a crise provocada pelo imperialismo, a crise provocada pelo bloqueio econômico. A crise não é uma crise de governança do PSUV, é uma crise provocada de fora para dentro pelo país mais poderoso do planeta. A Venezuela, que tinha uma grande reserva de ouro gigantesca nos bancos ingleses, perdeu a sua reserva de ouro. A Inglaterra confiscou todo o ouro venezuelano. E os tribunais europeus dão ganho de causa para a Inglaterra. Eu acho que todo mundo se lembra do Guaidó, né? Um cara que se autoproclamou e o dinheiro da Venezuela, da PDVSA que estava nos Estados Unidos, foi dado para o Guaidó. Esse Guaidó gastou o dinheiro todo e o próprio Estados Unidos agora persegue o Guaidó por corrupção. O próprio Estados Unidos tinha mandado de prisão para o Guaidó. Todas aquelas bandas criminosas que criaram as guarimbas foram armadas e equipadas via Colômbia com dinheiro dos Estados Unidos. Nós vimos agora, no processo eleitoral venezuelano, a armação que foi criada para dizer um ataque hacker, uma violência desgraçada e um processo em cadeia de europeus e estadunidenses no primeiro minuto, dizendo que a eleição era fraudada. Até o nosso querido Lula e o Amorim embarcaram nisso. Uma frase tirada do contexto, quando o Maduro fala aqui vai rolar muito sangue, e a frase toda ele falando a direita se prepara para aqui rolar muito sangue. Cortaram essa e mostraram para o Lula. O Lula reagiu a isso. Um amadorismo gigante que reservou ao Lula ser esculhambado pelo Ortega e pelo Maduro. Então, toda aquela biografia do Lula, de um cara experiente, centrado, foda, equilibrado, que conversa com todo mundo, foi embora na América Latina. O governo Lula, esse Lula 3, ele se esconde da América Latina. Ele não quer ser comprometido com a América Latina, com os países em luta na América Latina. E o Lula errou na Nicarágua também. Quando fez e permitiu que fizessem críticas ao Ortega, e quem estava fazendo isso era a própria diplomacia brasileira, o embaixador brasileiro em Manágua, nomeado pelo Bolsonaro, que triangulava com a direita reacionária da Nicarágua, que também criou as guarimbas lá naquele movimento violento para derrubar o Ortega. Como é que a Nicarágua, um país importante, o Lula sempre foi amigo do Ortega, o PT sempre teve uma solidariedade muito grande à Revolução Nicaragüense, a Frente Sandinista era muito amiga do PT. Como é que o Lula, quando ganha, não remove esse embaixador e coloca alguém lá do PT?
Ó, aí é um lugar especial. Aí nós vamos botar um companheiro até para observar o que está acontecendo aí, para a gente tentar ajudar a Nicarágua. Podia vir até com esse discursinho de paz, ó, nomeei um cara lá, vamos lá na Nicarágua para tentar resolver essa guerra lá e vamos ver, tentar equilibrar isso aí. Né? Veja, o Brasil se colocou à disposição do Biden para ser o fiscalizador da eleição venezuelana. Isso não é o papel do governo brasileiro. O papel do governo brasileiro, a primeira coisa é gritar contra toda e qualquer ingerência ao processo venezuelano. 2, reafirmar a autodeterminação dos povos. E 3, a soberania da América Latina. A coisa foi tão ruim que México, Colômbia e Brasil criticaram a Venezuela. De repente, a justiça venezuelana se manifestou. O México falou o quê? Se a justiça falou, está falado, estou reconhecendo Maduro. A Colômbia demorou mais um pouquinho, mas fez isso. Quem é que ficou sozinho pedindo ata, cumprindo o papel do imperialismo? O Brasil. O Brasil de Lula, lamentavelmente. Mas é o que eu volto a dizer. O problema não é o Lula. O problema é um histórico que nós temos no Brasil de não entendermos o que se passa na América Latina, não entendermos os vários matizes de luta e o que é pior, os comunistas brasileiros, principalmente os vanguardistas, que têm um fetiche pela foice e o martelo, acreditam que se não for algo que tem a cara do Mao Tse-tung e do Stalin estampado, não serve. Isso é um erro crasso, isso é um fetiche, isso não é dialético. A América Latina ela tem um cabedal plural na sua política que eu acho que poucos outros continentes têm. Os movimentos aqui não são pasteurizados. A particularidade de cada movimento tem que ser observada. E a grandiosidade desse está no seu embate com o imperialismo. Veja, processo aqui no Equador. O Rafael perdeu, foi apeado lá, o Polo Democrático. No Paraguai, primeira vez que a gente elegeu um cara progressista, o Lugo, foi apeado do poder. Você vê a dificuldade que tem os peronistas aqui na Argentina, ganha um, perde outro, ganha um, não consegue se estabelecer. A situação na Argentina é tão difícil que eu acho que depois do Perón só Alberto Fernandes, né? No campo da institucionalidade que eu estou falando, claro. Né? Não estou falando dos guerrilheiros, do ERP, da turma lá boa, entendeu? Santucha, turma boa, não. Isso aí vale ouro. É o que eu estou dizendo no campo institucional. O Alberto Fernandes, que era visto como um liberal, foi o cara que triunfou na Argentina e promoveu reformas na Argentina, tirou a Argentina daquele âmbito estreito. Você vê que a Cristina superou o marido. A superação dialética. Andou para a esquerda. Sofreu com o lawfare e ficou com o Maduro até o final e o Maduro com ela. Inclusive, ela foi condenada com aquela história do dinheiro, que ainda no final disseram que era de dólar enviado pelo Maduro para a Cristina, e ela ficou ali até o final. Está ela condenada lá, prisão domiciliar, sem poder falar, num puta de um lawfare. Tá lá. Mas onde é que está o processo na Argentina? A Argentina deu Milei. A gente elegeu o Castilho, a gente, né? A esquerda elegeu o Castilho no Peru. Porra, do mesmo jeito, o Lula nunca pediu pelo Castilho. O Castilho foi empichado, preso, preso num golpe dado contra o Castilho. Um professor, um homem de esquerda extremamente popular. Eu nunca vi o Lula falar do Castilho. Mas volto a dizer, o problema não é o Lula, não. O problema é o Brasil e os brasileiros. O Lula só é o nosso presidente. Ele expressa um pouco do que acontece aqui. Não se tem conhecimento nenhum que é um Castilho. Eu falei no outro dia com um companheiro aí de um partido aí, não vou aqui falar o nome, Jean, aquele é pelego. Eu falei, irmão, é entre Fujimori e ele, como é que fica? A filha do Fujimori e o Castilho. Com todo o peleguismo do Castilho, não vai se apoiar o Castilho? Agora, o que virou o Peru? Um QG da CIA. Um QG da CIA. Quando a Venezuela estava demandando esse equibo, o Brasil, não, a Venezuela é violenta, está querendo arrumar problema. O que virou esse equibo?
um protetorado Yankee de minério e petróleo. Não se terá nenhum cuidado com o meio ambiente na Guiana. Eles vão destruir aquilo ali, arrancar tudo e foda-se. Lá vai largar uma cratera lá. Né? Estão lá, cheio de navio petroleiro, mamando tudo em Essequibo, a população numa miséria do caralho. E o último acordo sancionado pela ONU é que Essequibo é venezuelano e que o governo da Guiana tem que conversar com a Venezuela esse processo. E o governo da, da Guiana se nega a conversar, porque tem o apoio dos navios americanos, não vai querer conversar. E o Brasil, na vez de gritar em defesa do justo, pelo último acordo que foi assinado na ONU, não preferiu fazer críticas leves à Venezuela, estava querendo desestabilizar o continente. Ou seja, é a Venezuela que vai desestabilizar o continente, um continente que está tendo um avanço da direita em todos os setores. Aonde que a direita não avança? Na Venezuela. Que encarou, lutou, matou e morreu. Vê se a direita guarimbeira, golpista na Nicarágua venceu. Se a gente tivesse comprado aquele discurso contra o Ortega estaria morto agora, praça pública. O Ortega enfrentou. Se o Ortega tivesse dado um passo atrás, caído nas pressões ocidentais, como o Assad caiu, ele teria que sair correndo da Nicarágua. Estava agora lá em Cuba, lá, se conseguisse sair vivo. A melhor defesa é o ataque. O Maduro foi para cima, o Chaves foi para cima, o Ortega foi para cima. Não caíram nessas parrelas de que eleição é fraudada, repressão, reprime igreja, censura. Esse jargão tecno-burguês intimida o Lula, intimida o PT, intimida setores da esquerda brasileira. Isso é comumente usado aqui na América Latina. Comumente usado aqui na América Latina para sufocar, para ser natimorto aos processos políticos. Começa algum processo político aqui de grande contestação, é autoritário, é reacionário, não vai censurar, vai perseguir, vai prender, e aí daqui a pouco junta a OEA, daqui a pouco junta os outros países da América Latina, moderação, que não sei o quê. O Che Guevara falava isso, né? A palavra moderação é a palavra que os agentes da colônia mais gostam. A palavra moderado é a palavra que os agentes da colônia mais gostam. Então, nós temos dificuldade de entender e de nos inserir na luta latino-americana, nós, do Brasil, estamos suscetíveis à campanha de desinformação do Império e não conseguimos entender o que é solidariedade internacional. A solidariedade internacional não significa que você está aderindo ao projeto daquela pessoa que você está sendo solidária. Você pode continuar tendo críticas ao processo político venezuelano, mas não ser solidário, não entender que a Venezuela está acossada há quase 20 anos, que o imperialismo já maquinou tudo quanto foi coisa possível para sabotar o processo político venezuelano. Não levar em consideração que esses atos de violência contra a Venezuela visam desestabilizar o país e que muitas das vezes o governo tem também, se não ser duro, se não reprimir, morre. Quando a luta se torna sangrenta, tu mata ou morre, porra. É óbvio que o governo da Venezuela não saiu pela rua matando as pessoas. Só que o que foi feito na Venezuela com as guarimbas é atrocidade. Eu lembro de uma semana que morreram 20 policiais. Essas bandas criminosas atacavam os policiais. 20 policiais, não, isso eu estou falando de policial de manifestação. 20 policiais mortos numa semana. Atacado por essas turbas. Como é que o governo vai reagir a isso? Claro que o governo vai reagir. E se você não reagir de maneira firme, vai acontecer o que aconteceu com o Chaves aquela vez. Ele foi golpeado, preso, levado para uma ilha distante. E quem ainda não viu o documentário A Revolução Não Será Televisionada, assista. O Chaves preso, os golpistas no palácio comemorando. Parece aquela cena dos golpistas brasileiros comemorando no parlamento aqui, que é a PEC da blindagem. Mesma cena. E a única TV
que estava transmitindo a verdade, os golpistas cercaram e rasgaram, cortaram a energia para a TV parar de funcionar. E aí, quando Chaves, o povo coloca o Chaves de volta ao poder, os militares se reorganizam e tem um contragolpe, a TV que incitou tudo isso, a tal da RCTV, o Chaves mandou cortar. Falou, não, essa TV não pode funcionar. Foi ela que incitou o golpe. Aí o mundo inteiro, o Chaves está censurando, mas quando a TV estava incitando o golpe, podia? O Trump está querendo fechar a TV lá nos Estados Unidos. E aí, cadê essa turma? Cadê essa turma? O Brasil está entrando aí com processo para caçar a Jovem Pan, porque o que a Jovem Pan fez é absurdo. Tem que ser caçada mesmo. Essa concessão tem que ser caçada. Aquilo é um covil de fascistas, chapéu de alumínio. Entendeu? Aquilo é um absurdo. Que é a Jovem Pan, que é a Jovem Clã. Mas, quando o poder constituído na Venezuela agiu, porra, gritou aqui do Brasil, pô, absurdo, Chaves, cortando televisão. O Brizola falava isso. Eu lembro, vocês procurem no YouTube. O repórter perguntou, governador, caso você seja eleito presidente do Brasil, qual é o seu primeiro ato? Fechar a Rede Globo. É impossível governar o Brasil com a Rede Globo, é impossível. Não se governa o Brasil com a Rede Globo. Meu primeiro ato é fechar a Rede Globo. Falou isso. No dia seguinte, Brizola quer fechar a Globo, Brizola. É a realidade. Como é que você governa com um grau de conspiração desse tamanho? Uma TV como a Rede Globo, que atinge todos os rincões, mentindo, caluniando, adulterando a realidade, como é que você enfrenta isso? É praticamente impossível tu enfrentar isso se você não tiver algo maior, e aí tu não consegue constituir algo maior, e a concessão pública, tu tem que tesourar isso. Então, todas as ações da Venezuela que se tornaram abomináveis pelos liberais de esquerda brasileiros, elas foram frutos de reação. Elas reagiam ao avanço reacionário, ao avanço golpista. E se você não for duro, veja, a coisa virou. Né? O Brasil teve a tentativa de golpe do 8 de janeiro, a turma safada aí dos bolsos, a justiça está metendo prego neles. O que se fala? Perseguição do judiciário, ditador, ou seja, tudo aquilo que se falou do Maduro, se fala do Lula, se fala do STF. Será que não dá para se fazer uma relação que isso é jargão, que isso é conversa fiada? Que esse tipo de coisa é produzido de fora para dentro para combater o processo? Alguém acredita que o Xandão é de esquerda, é ditador? Que ditadura que a gente vive no Brasil? Ditadura onde eles fazem manifestação, tomam a mesa da Câmara, não tem ninguém preso, não tem ninguém torturado, ninguém sumiu. Que porra de ditadura é essa? Mas eles falam isso. E do mesmo jeito que a direita na Venezuela foi isso na Venezuela. E nós aqui no Brasil ficamos intimidados em ser solidários à Venezuela quando ouvimos esse tipo de coisa. Maduro, ditador. E nós estamos sofrendo isso aqui no nosso quintal. E a gente não consegue fazer uma analogia de entender que esses jargões, essas retóricas, visa criar confusão e evitar que a gente seja solidário à Venezuela. A esquerda brasileira, independente dos seus matizes, ela tem o dever de ser solidária com a Venezuela por dois motivos. É um país vizinho, irmão nosso, e hoje é a principal trincheira de luta contra o imperialismo na América Latina. Não obstante, está cheio de navio de guerra apontado para ela. Só um navio lá tem 140 mísseis. Só um navio tem 140 mísseis. Se esse navio disparar os 140 mísseis contra a Venezuela não tem condição de se defender. Eu acho que só tem dois países no mundo capazes de se defender de um ataque desse. É Rússia e China. Mais ninguém no planeta tem condição de se defender disso. Mais ninguém. Tem ideia? Se os Estados Unidos resolvem atacar, tal dos ataques preventivos que o Bush fez, que o Obama fez contra a Venezuela, a desgraça que vai causar naquela população, sofrimento, número de mortes, destruição, vai agravar as condições que já são duras em algumas regiões.
E como é que nós não somos solidários a isso? É, por que a Venezuela? Porque a Venezuela é a vanguarda. Eu digo para vocês com sinceridade, eu, desde muito cedo, me conectei ao processo venezuelano pelas raízes que eram muito semelhantes ao nacionalismo revolucionário, que para mim é uma pauta muito cara, muito importante. A minha proximidade com a diplomacia venezuelana vem de longe. E aqui na minha casa tem farto material que era produzido na Venezuela e mandado para cá. Né? Eu sou fundador dos círculos bolivarianos. Nós tínhamos vários círculos bolivarianos aqui no Brasil. Se vocês depois quiserem fazer uma pesquisa, bota aí na internet, meu nome, João Cláudio, Círculo Bolivariano. Bota aí. Tem até uma reportagem mau caráter de um babaca da revista Piauí, que ele faz uma reportagem comigo jocosa. O camarada, ele enganou um camarada, o camarada veio para mim e falou assim, ó, dá entrevista para esse parceiro aqui, que ele é gente boa, ele é nosso, ele é companheiro. Então, eu estava com ele. Aí ele põe na entrevista coisa que eu não falei, coisa que eu não falei, coisa que eu não disse, coisa que eu nem sabia. Esse babaquinha da Piauí. Depois vocês veem aí, bota aí, Círculo Bolivariano, João Cláudio. Tem uma outra entrevista que eu dou para a Folha de São Paulo, eu acho, que no final diz que é terrorista brasileiro. Depois saiu uma matéria lá no Paraná dizendo que a gente estava envolvido com o Hamas. Já contei essa história aqui, a gente é uma turma do PDT, do Paraná, que eram descendentes de libaneses. E eles tinham lojas no Paraguai. E eram do PDT antigo, uma turma fundadora quase do PDT. E tinha um pessoal da juventude. E a gente tinha contato de juventude a nível nacional. Aí, uma vez, a gente estava lá no Sul e demos uma entrevista, e maldosamente o jornal lá disse que PDT do Paraná tinha ligações com o Hamas, com desses libaneses, e que os círculos bolivarianos estavam indo lá para a área de fronteira para treinar. A gente ia treinar o quê? A única coisa que a gente ia treinar foi uma porrada de chope. Nesse dia que a gente tomou lá no Paraná, lá, a gente treinou o nosso fígado muito e fomos para tratar de política. E esse companheiro tinha trabalhava, não era dono, não, era gerente de uma loja lá de informática. Ele era brasileiro, de origem libanesa, né, e conseguiu que a gente comprasse um computador para trazer para a sede, onde a sede do Círculo Bolivariano era na Federação de Favela. A gente tinha uma sala alugada na Federação de Favela. O repórter foi lá visitar a gente, aí perguntou assim: esse computador foi que vocês compraram lá? Porque no dia que a gente entrevistou lá, eu estava com as caixas, né, trazendo para o Rio de Janeiro, e o babaca falou isso, e colocando a gente como terrorista, uma ligação, né, de círculo bolivariano. A gente não tinha dinheiro nem para tomar, nem para pagar o chopp. E eles falando essa bobagem. Então, depois veja aí, vocês vão ver essa minha ligação histórica, né, com a Revolução Bolivariana, com a diplomacia bolivariana que sempre teve aqui. Hoje, lamentavelmente, o consulado da Venezuela aqui no Rio está fechado. Está fechado. E as relações entre Brasil e Venezuela estão num patamar assim tão ruins que o consulado não foi reaberto e meu querido Edgar Gonzalez não voltou para cá. Isso mostra um desinteresse muito grande do Brasil em fazer a tão falada integração regional. Porque a Venezuela dividida, ela vira alvo fácil. A América Latina dividida, principalmente na América do Sul, onde os estados são maiores e a riqueza é maior, a riqueza a ser explorada é maior, se nós estivermos divididos, vira isso aí. Ó. O escritório do FBI no Paraguai. O Milei trazendo tropas americanas para dentro da Argentina. O Noboa levando tropas americanas para o Equador. A Guiana com tropas americanas. Vai ter base americana de novo no Equador. Tropas americanas dentro do Peru. E aí?
Nós não vamos falar nada, nós não vamos ser solidários a essa gente. A gente prefere o Noboa. O Rafael Corrêa teve que sair daqui corrido por causa de Lawfare, cara. O Lawfare pegou o Lula, pegou o Rafael Corrêa, pegou a Cristina. E o que que nós, o Brasil não liderou um processo contra essa questão do lawfare, mesmo tendo pago na própria pele por isso. Há um problema sério, há uma desinformação muito grande da esquerda brasileira com relação à América Latina e à sua história de luta. A gente não consegue se conectar a isso, isso é uma falha estrutural da esquerda brasileira. E a outra falha é que o governo Lula, querendo passar de bonzinho para os setores internos e externos, decidiu sacrificar sua solidariedade à Venezuela, que já teve, e embarcou naquela canoa furada da eleição, não se recompôs disso até agora, continua afastado de Cuba, Nicarágua e Venezuela, que são os países hoje de proa no continente, a nível político. O Brasil continua afastado e nós estamos vendo a política das canhoneiras de volta. Os navios americanos aqui ameaçando. Quando vier nos ameaçar, como é que vai ser? Então é extremamente necessário que a gente faça uma revisão da nossa postura sem preciosismo. Ah, mas na Venezuela não tem foice e o martelo, lá ainda não socializou os meios de produção, não vai agora, não dá. Quando o Lênin fez a NEP, é que ele viu que não dava. Entendeu? O grande salto da China, eles viram que também não dava. Então você precisa ter tempo de maturação, você precisa de etapas. E a Venezuela está constituindo as suas etapas e tem cumprido as suas metas. Não é fácil para um país pobre que nem a Venezuela, subdesenvolvido, petroleiro, encarar a maior potência mundial com seu garrote econômico e com o apoio da União Europeia. E ainda tendo o Brasil de costas, porque o Brasil era para ser o principal parceiro venezuelano. Principal parceiro venezuelano. Eu lembro que quando o Lula voltou, se começou aquela discussão do BNDES, né? Que a Venezuela devia ao Brasil, Cuba devia ao Brasil, e que o Brasil apostou em projetos nesses países, mas aí veio o golpe contra Dilma, e aí veio esses governos reacionários, Temer e Bozo, e depois veio a pandemia, e tanto Cuba quanto Venezuela se predispuseram a sentar com o Brasil para renegociar essa dívida e tocar esses projetos. Não houve interesse do Brasil nisso. O Brasil se fechou para isso. Né? Esses países ficaram aguardando uma proposta do Brasil para voltar a pagar e voltar a tocar os seus projetos, para que seus projetos dessem lucro, aumentasse a integração e pudesse pagar o Brasil o que deve. Né? Mas isso também ficou pelo meio do caminho. É inadmissível Cuba sofrendo a fase mais dura do bloqueio de toda a história, por o Brasil não conseguir avançar. O Brasil, que tem uma agricultura super desenvolvida, o Brasil tinha que destacar um esquadrão da Embrapa, falar, meu irmão, vocês só vão voltar da ilha depois que vocês descobrirem como é que transforma aquele solo em fértil, ensinar lá aquele povo a plantar lá tudo, de alface a cenoura, passando por mandioca e tudo, tem que ter tudo. Cuba tem que virar um grande celeiro hortifruti. E a Embrapa tem que ir lá. Vai lá, Embrapa. Vai lá pesquisar, vai ver como é que resolve isso. Tem. Né? Até a questão dos mais médicos, nós fomos tão pressionados que o Brasil abriu mão dos médicos cubanos que iam aonde os médicos brasileiros não queriam ir. Né? Isso sei lá, é uma coisa que eu não consigo entender. Essa retração do Lula 3 no cenário internacional com a América Latina não está melhorando o governo, não melhora a imagem do governo, não traz estabilidade para o Lula, não tem lucro político nenhum, pelo contrário. O Trump está martelando
o Brasil, independente da posição política do Brasil. A Europa não quer nem saber da gente. A Europa, o Trump fazendo essas sanções contra o Brasil, tu não vê um líder europeu que fala tanto em democracia falar uma vírgula em favor do Brasil. Eu vi no outro dia uma entrevista daquele inglês, o Stern, do lado do Trump. Pô, o Trump humilhando o cara, um cara velho, primeiro-ministro inglês. O Trump fala assim para ele: fala aí. Aí ele fala, aí o Trump dá 2 tapinhas nas costas dele, como tipo assim: é isso aí, falou o que eu mandei, e vai embora. Sabe? Aquela Kaja Carla foi lá, foi humilhada. A tal da Vanderlei lá, a Vanderlei foi lá mais humilhada ainda. O que o Trump fez com os Zelensky. Todos esses caras se acovardando, se acoelhando. Vê se o Putin se acovardou. Com o Putin ele estendeu o tapete vermelho. Vê se ele fez gracinha com o Putin. Ele mandou agora uma equipe lá falar com o Lukashenko, tentando ver se volta as relações com a Belarus. Vê se lá falou alguma gracinha do Lukashenko. Vê se jogou alguma conversa fora do Lukashenko. Entendeu? Porra, tem que, é avançando. A moral do processo é no avanço, não é no recuo. Então, essa coisa do PT querer se mostrar como cheiroso, PT do governo, entendeu? Porque o partido tem sido correto com relação à Venezuela. Essa coisa do PT governo querer se mostrar cheiroso, palatável, moderninho para o imperialismo, esquece isso. Isso não vai dar em nada. Isso vai dar o inimigo fungando no nosso cangote. Isso vai dar fraqueza. Isso demonstra vacilação e bobeira. E eu convido os companheiros e companheiras a conhecerem o processo venezuelano, que é um processo em construção, é um processo que está no início, mas é um processo de base popular, de massa. O exército está treinando as pessoas, está dando arma para as pessoas. 4,5 milhões de pessoas se apresentaram aptas a receber o treinamento militar. A Venezuela não está com o rabo entre as pernas, não. A Venezuela está pronta para encarar o inimigo, sabendo que o inimigo é muito mais poderoso, mas não deu um sinal de covardia até agora. Não deu um sinal de frouxidão. Sabe por quê que não deu? Porque a Venezuela sabe que se for frouxo, o inimigo entra. Que você precisa mostrar dignidade, força, coragem para enfrentar o inimigo. Se você fraquejar, é isso que o inimigo quer. Hoje, os Estados Unidos mantêm contra a Venezuela uma guerra psicológica. É uma guerra psicológica terrível. Uma guerra psicológica terrível contra a Venezuela. E se a Venezuela vacilar, o inimigo chega. O inimigo está ali a poucos quilômetros, poderosíssimo. Então, tu tem que ter firmeza para enfrentar um desafio desse. E a Venezuela tem. E nós temos o dever de ser solidários. Ninguém aqui precisa ser fã do Maduro, nem defensor do PSUV, mas nós temos que ser solidários ao povo venezuelano e à Revolução Bolivariana, que está sendo acossada pelo imperialismo. A Revolução Bolivariana não está caindo de Maduro, não está falindo, não está claudicante, não está perseguindo ninguém, não está fazendo empresário rico, não é nada disso, não. Está distribuindo riqueza e está tentando construir um país subdesenvolvido de matriz petroleira numa potência regional. E isso a gente não faz isso do dia para a noite, ainda mais com uma quantidade de sanções que a Venezuela tem. Então, quantos parceiros a Venezuela pode contar? Poucos. Se o país é pobre e tem poucos parceiros, o desenvolvimento vai ser mais demorado. Bem mais demorado. Mas nós temos o dever de olhar esse processo, de ser solidário a esse processo e de entender o quanto que ele é importante. Entendeu? É isso. Estou recuando. Estou recuando, vou deixar um beijo grande para todo mundo. Total solidariedade ao povo venezuelano e vou pedir para a turma não deixar de comprar aqui os livros com a gente, por favor, ajuda. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, certo? Cada um desses. Se comprar os 3, leva uma placa de brinde. Aí está aí o WhatsApp aí para entrar em contato. Não deixa de me ajudar com os 3 Instagrams, @Guerra Patriótica, @Paiol Literário 1 e @Geoestratégia Estudos. E quem puder, ajuda o canal, entendeu? Está aqui o Pix do canal, onde pinga não seca, né?
onde pinga no céu, qualquer ajudinha. Aqui, ó, João, se posso dar R$ 1? Dá. Posso dar 1 milhão? Também dá. Entendeu? Ajuda o canal, que é importante para a gente tocar nossos projetos, para a gente andar aí pelo mundo, para trazer novidade, para se conectar, para trazer informação, para levar solidariedade, para receber solidariedade, para fazer o canal avançar. Certo? Agradeço muito, muito, muito. Super beijo no coração. Não deixa de dar o gostei. Não sai sem dar o gostei. E vamos avançar. Urra!